pessoal, mais uma vez, bem-vindos ao canal Audiobook Além das Páginas. Agora nós vamos finalizar o livro de Sêneca sobre a brevidade da vida com as notas. A cifra que encabeça cada nota remete ao número do parágrafo em cada capítulo, conforme tradicionalmente estabelecido na edição do texto latino e reproduzido no texto da tradução. Então, aqui vem as explicações sobre os personagens. No capítulo 1, para a carta para Paulino. Pompéio Paulino, a quem é endereçado o diálogo, era de uma família proveniente de Arles, no sul da Gália, e pertencia à classe dos cavaleiros, integrada por cidadãos abastados. É quase certo que ele também era o pai de Paulina, com quem Sêneca se casou, possivelmente em algum momento depois de seu retorno do exílio, em 49. Conforme se lê no capítulo 18 do presente diálogo, Paulina exerceu o cargo de praefectus anomae, responsável pelo abastecimento público. Considera-se que isso teria ocorrido entre 48 e 55 d.C., uma vez que Tácito informa os nomes de outros ocupantes desse cargo imediatamente antes e depois daqueles anos, o que permitiria também supor que esse seria o período mais provável para a composição da obra. No entanto, é importante ter em vista que o dedicatário é, antes de tudo, um personagem ficcional do diálogo. Assim, os dados históricos relativos a ele devem ser vistos antes como elementos empregados para compor a verossimilhança da personagem, sem haver necessariamente uma relação direta entre esses dados e a época real da composição da obra. Entre aspas, esse sentimento, hic affectus, na psicologia estoica, o termo affectus refere-se a várias espécies de transtornos psíquicos, em geral resultantes do temor ou do desejo. Dado seu sentido amplo e técnico, em um total de 10 ocorrências, tanto neste diálogo como em Sobre a Firmeza do Sábio, optou-se, conforme o contexto, ora por sentimento, ora por transtornos passionais, ora por emoções e uma vez por estados psíquicos. Entre aspas, maior dos médicos, referência a Hipócrates e citação de seu primeiro aforismo. Entre aspas, maior dos poetas. Embora não seja possível saber a que poeta atribuir o verso citado por Sêneca, G. Mazzolic, Sêneca e La Poesia, sustenta que seria de Virgílio, a despeito de a passagem citada não aparecer em sua obra atualmente conhecida. Entre aspas, voltar para si mesmos. Referência ao tema do recolhimento na interioridade, conforme se lê em Sobre a Tranquilidade da Alma. De todo modo, a alma deve retirar-se de tudo que lhe é externo e voltar-se para si. Tenha autoconfiança, alegre-se, valorize seus bens, distancie-se quanto puder dos bens alheios e consagre-se a si mesma. Não se ressinta das perdas, interprete positivamente até os fatos adversos. Viveis como se sempre havereis de viver. O súbito endereçamento a um grupo de interlocutores é um recurso expressivo frequentemente no diálogo senequiano. O efeito assemelha-se ao de uma ruptura momentânea do jogo dramático do diálogo com o interlocutor imediato, em razão do direcionamento inesperado da fala para uma plateia imaginária. Convém também notar que, com muita frequência, o interlocutor singular, referido pelo pronome tu, é genérico, e não necessariamente apenas o destinatário do diálogo. A partir dos 50 anos, vou me retirar. Conforme se lê no capítulo, faz-se menção aqui aos limites legais para o exercício da atividade militar e do cargo do senador.
O termo latino otium referia-se ao tempo livre das obrigações relativas a atividades públicas ou privadas, o qual era possível consagrar ao trabalho intelectual, preferencialmente ao estudo da filosofia ou também ao das artes liberais, astronomia, geometria, música, gramática, retórica, medicina, tidas por Sêneca como auxiliares daquela. Como ressalta o próprio Sêneca, no capítulo 18 do presente diálogo, o ótimo não deveria ser um doce forniente. Não te chamo para um repouso estéril e inerte. Não para que no sono e nos prazeres caros à turba mergulhes toda a índole vigorosa que há em ti. Isso não é repousar. Sobre esse ponto é particularmente enfática a passagem seguinte das Epístolas a Lucílio. O ócio sem estudos é a morte e a sepultura de um homem em vida. Ao longo do diálogo, Sêneca contrapõe essas duas modalidades de ócio, ressaltando o significado moralmente positivo dessa palavra, designativa do tempo disponível para ser empregado em proveito de si mesmo, como indica a exortação ao ócio que Sêneca faz a Paulino no início do epílogo. Toma um pouco do teu tempo para ti. Otaviano, cognominado Augusto a partir do início do regime imperial, era sobrinho-neto de Júlio César, que o adotou como filho e o constituiu como principal herdeiro. Depois do assassinato de César, Augusto perseguiu seus opositores, integrantes da aristocracia republicana, e formou o segundo triunvirato com dois líderes militares ligados a César, Marco Emílio Lépido e Marco Antônio. Para selar um pacto político com este último, introduziu-o em sua família, dando-lhe sua irmã Otávia em casamento. Por fim, rompeu com Lépido e venceu a longa disputa pública com Marco Antônio, levando-o à morte junto com Cleópatra, sua aliada e amante. Entre 29 e 22 a.C., conspiraram contra Augusto, primeiramente Lúcio Barrão Morena e Fânio Cepião, depois Marco Emílio Lépido, filho do ex-triúviro, e por fim Ignácio Rufo. Todos, no entanto, fracassaram e foram executados. Júlia, filha de Augusto, que havia sido esposa sucessivamente de Cláudio Marcelo, Marco Agripa e do futuro imperador Tibério Nero, teve vários amantes e acabou sendo exilada em 2 d.C. A menção a Iulo, filho de Marco Antônio, é conjectural e se deve a uma falha dos manuscritos. Iulo foi executado por adultério em 2 d.C., pouco mais de 30 anos depois de seu pai ter perecido no Egito, unido a Cleópatra. Marco Túlio Cícero, quando cônsul em 63 a.C., venceu a conspiração liderada pelo senador Lúcio Sérgio Catilina, mas foi condenado ao exílio 5 anos depois, por ação de Públio Clódio Pulcro, sob a acusação de ter ilegalmente determinado, sem julgamento, a execução dos conjurados. Para evitar a condenação, faltou-lhe o apoio de seus influentes aliados, Pompeu Magno e Marco Licínio Crasso. Em 43, estando já em colapso o regime republicano, Cícero foi morto por ordem de Marco Antônio. Depois da derrota de Pompeu Magno, em 48 a.C., e de Catão e Metelo Cipião, em 46 a.C., Pompeu, o jovem, fugiu para a Espanha, onde, junto de seu irmão Sexto Pompeu, tentou resistir a Júlio César, mas sem sucesso. Marco Lívio Druso, eleito tribuno da Pébria em 92 a.C. e morto em 91 a.C., apresentou leis de reforma social e agrária mais amplas que as dos irmãos Graco. Vestindo a pretexta, até atingir a maioridade, aos 16 anos, os adolescentes das famílias aristocráticas romanas portavam a toga pretexta, igual à dos senadores de alguns magistrados e sacerdotes, orlada de uma faixa purpúrea. Estudos liberais, ver acima, no capítulo 5, entre aspas, dele nada ficou sem uso e ocioso. Essa é a primeira ocorrência da palavra otiusos, e apenas nessa passagem ela tem valor negativo, equivalente a sem utilidade, perdido, em referência à noção do tempo. Na sequência, ela será retomada nos capítulos 12 e 13,
nos quais Sêneca ressalta o significado positivo do termo, enumerando exemplos em sentidos contrários. Por fim, ele dá a definição positiva, não sem ironia, em razão do contraste com o significado banal. De todos os homens, só os que estão disponíveis para a sabedoria são os ociosos. Nesse sentido, portanto, o qualificativo aplica-se aos que dispõem de seu tempo isento de obrigações para dedicar-se ao próprio aprimoramento intelectual e moral. Vale mencionar o comentário sarcástico de Sêneca nas Epístolas a Lucílio. Viveu 80 anos. Não existiu por 80 anos, a menos que diga que ele viveu no mesmo sentido em que se diz que vivem as árvores. Algo incorpóreo. Para os estoicos, tudo era substância corpórea, exceto o tempo, o espaço, os eventos e o significado das palavras. Pensões e auxílios. Os annua eram pensões anuais e os condiaria, gratificações em víveres ou em dinheiro, dadas ao povo por magistrados em ocasiões solenes e durante dias festivos. Papírio Fabiano exerceu um importante papel na formação de Sêneca, discípulo de Quinto Sétio, filósofo romano neopitagórico. Destacou-se como filósofo e como declamador, isto é, como virtuoso da oratória de entretenimento, em voga no início da época imperial. Basílica, edifício amplo formado por uma nave central e de duas outras laterais separadas por colunas e arcos, estrutura que mais tarde serviu de modelo para as igrejas cristãs. Em Roma, as basílicas abrigavam tribunais e funcionavam também como um centro de transações comerciais. Leilões realizados pelo pretor. Referência à venda de bens confiscados em decorrência de proscrição política ou condenação judiciária ou provenientes de botins de guerra. Esses leilões eram presididos por um pretor, cuja função era similar à de um juiz na atualidade. Essas pessoas não usufruem de seu tempo, mas se ocupam de nulidades. A frase latina apresenta uma formulação lapidar, próprio do estilo senequiano, baseado no jogo entre os antônimos otium e negotium e no oxímoro iners negotium, atividade inerte. Críticas ao luxo. O vocábulo latino luxúria, que ocorre também no capítulo, não se restringe ao desregramento sexual, mas designa qualquer tipo de intemperança. Como observa P. Vane, palavra intraduzível, a luxúria consiste em permitir-se tudo e a não se recusar nada. O mimos, era um gênero cômico teatral de origem grega muito popular em Roma. Consistia na sátira de costumes por meio de improvisos e cantos. Incluía cenas de nudez e imitações de personagens famosas. O cônsul Gaio Duílio obteve a primeira vitória naval contra os cartagineses em 260 a.C. Mário Cúrio Dentato, em 275 a.C., venceu o rei Pirro, que havia se aliado à cidade de Tarento contra Roma. Apio Cláudio Claudice, neto de Apio Cláudio, o censor, foi cônsul em 264 a.C. e comandou uma expedição vitoriosa para expulsar os cartagineses e siracusanos de Messina. No ano seguinte, o cônsul Marcos Valério Máximo obteve outra vitória nesse mesmo conflito, que depois resultaria na Primeira Guerra Púnica. A atribuição desse evento a Marco Valério Messala Corvino pode dever-se a um equívoco de Sêneca, talvez intencional, em vista da intensa ironia que marca todo o trecho, para imitar as imprecisões de uma erudição superficial. A etimologia Messala é falsa, segundo a observação de A. Traina. A jactância fútil de seu cognome. Cneo Pompeu era cognominado Magno, grande. Em 48 a.C., depois de derrotado por César, buscou refúgio no Egito. Teódoto, preceptor do príncipe egípcio e regente do reino, mandou 2 emissários para matar Pompeu, talvez pelo temor de que ele tivesse intenção de se apoderar do Egito. Lúcio Cecílio Metelo foi cônsul em 251 a.C., ano em que comandou as forças romanas contra os cartagineses.
Lúcio Cornélio Sulla, referido pouco antes, foi cônsul em 88 a.C. e ditador entre 82 e 79 a.C. O Pomério era uma antiga delimitação da área urbana de Roma, que porém não coincidia com o limite administrativo da cidade. Consistia em uma linha imaginária de significado e função unicamente religiosos. Na opinião de Miriam T. Griffin, o erudito mencionado por Sêneca, em virtude de uma possível atitude de oposição tácita a Cláudio, teria deliberadamente omitido o fato de que, em 49 d.C., esse imperador havia estendido o Pomério, fazendo-o abranger o Monte Aventino após a incorporação da Britânia como território provincial, de modo que a ausência dessa informação no diálogo não seria válida, segundo ela, para situar sua datação em 49, antes da referida ampliação, como propuseram alguns estudiosos. Nome 1000 vezes sussurrado. Quanto mais rico era o cidadão, maior era o número de seus clientes, aos quais, como patrono, ele oferecia assistência jurídica e alguma contribuição em dinheiro ou alimentos quando vinham à sua casa para o salutatio matinal, ocasião em que seus nomes eram anunciados por um escravo denominado nomenclator. Existem as famílias das mais renomadas mentes, referência metafórica às diferentes doutrinas filosóficas, cada uma associada à figura de um pensador. Alusão ao episódio amoroso de Júpiter com Alcmena, em que o deus duplicou a duração da noite em companhia da amada. O mais insolente dos reis persas. Alusão ao rei Xerxes, que invadiu a Grécia com um enorme exército e foi derrotado em Salamina em 480 a.C. Quanto mais elevada é uma situação, tanto mais está exposta à queda. Lugar comum é encontrado também no corum da tragédia Agamenon de Sêneca. O que para o alto a fortuna levou, há de arruiná-lo. Caio Mário, depois de vitoriosa carreira militar, elegeu-se cônsul em 107 a.C. e obteve na sequência mais 5 consulados sucessivos, entre os anos 104 e 100. Morreu em janeiro de 86, logo após assumir o 7º consulado. Lúcio Quíncio Cincinato notabilizou-se como exemplo de simplicidade e desapego às riquezas e honrarias, pois, segundo a lenda, estava arando a terra em sua propriedade quando recebeu o informe de sua nomeação pelo Senado como ditador. Magistratura de caráter excepcional, com duração de até 6 meses, concedida para combater uma crise ou ameaça ao Estado. Depois de rapidamente solucionar a crise para a qual fora convocado, Cincinato renunciou ao mandato e retomou sua atividade agrícola. Pouco antes de morrer, foi ainda indicado para exercer uma segunda ditadura. Públio Cornélio Cipião foi enviado à Espanha em 211, com 25 anos, para combater o cartaginês Asdrubal. Foi cognominado africano em 202 após vencer Aníbal na localidade africana de Zama. Em 190, atuou como conselheiro de seu irmão Cipião Asiático na expedição vitoriosa contra Antíoco, rei da Síria. Não consentiu que fosse erguida uma estátua sua no templo de Júpiter, deus protetor do Estado romano. Acusado por tribunos da plebe de desviar recursos públicos, optou por exilar-se de Roma para não responder a processo judicial. Viveu seus últimos anos em sua propriedade na região da Campânia. Morreu Caio César, sofrendo profundo desagrado. Nessa passagem, igualmente no capítulo 20, faz-se referência ao imperador Calígula. Quanto ao restante da frase, diante de divergências nos manuscritos envolvendo as palavras acima destacadas, diferentes editores optam por uma variante que lhes pareça mais justificável. Assim, por exemplo, divertindo da lição adotada por Reynolds, que se vê acima, Turner preferiu a lição do manuscrito, muito satisfeito, e adotou a correção Code do Seba, por calcular que, em lugar de Code de Seba, por dizer que, encontrada nos manuscritos. Sêneca faz referência a 2 eventos: a ordem dada por Calígula em 39, de entender entre as localidades de Baia e Pozzuoli, nas imediações de Nápoles, uma ponte formada por navios de carga usados para o transporte de grãos,
e a carestia ocorrida em Roma entre 40 e 41, decorrente de uma crise de abastecimento, possivelmente causada pela inatividade daquelas embarcações estacionadas um ano antes, por decreto do imperador. A imitação de um rei ensandecido. A frase refere-se ao paralelo entre a ação determinada por Calígula de posicionar uma fila de navios entre Baia e Pozzuoli e uma ação similar que o rei Xerxes, mencionado no capítulo 17, havia empreendido no Estreito de Dardanelos por ocasião de sua expedição contra a Grécia. Qual é a natureza de Deus? Sobre essa passagem, P. Vine faz o seguinte comentário. Aqui, Sêneca não fala mais como filósofo em geral, mas como estoico. A matéria de Deus é o fogo, não misturado ao ar, diferentemente da alma humana. Uns diziam que o Deus não era outra coisa senão o influxo nervoso do cosmo, mas outros, mais panteístas, confundiam-no como cosmo. Para estes últimos, a forma do Deus não era outra senão a do cosmo, uma esfera perfeita. Para que um só ano seja datado pelo nome deles. Entre os romanos, usava-se indicar a datação por referência ao número de anos desde a fundação da cidade, ou mais comumente ao par de cônsules anuais, como por exemplo em Tito Livio, História Romana 7:2:1. No consulado de C. Sulpício Pético e C. Licínio Estolão, houve uma epidemia. Assim, neste último caso, para precisar uma data, em geral era necessário consultar uma lista em que constavam os nomes do par de cônsules de cada ano. Conduzidos sob faixas e círios. Os funerais de crianças eram conduzidos durante o dia sob tochas e círios acesos. Lúcio Aneu Sereno é o mesmo dedicatário do diálogo, sobre a tranquilidade da alma e provavelmente de sobre o tempo livre. Marco Pórcio, líder republicano, aliado de Pompeu Magno no conflito contra Júlio César, suicidou-se em Útica, no norte da África, após a derrota das forças de Pompeu. Públio Vatino e Públio Clódio Pulcro foram líderes políticos aliados de Júlio César e opositores da aristocracia republicana. Vatínio, mencionado outra vez mais adiante, também é conhecido por ter sido alvo de um discurso proferido por Cícero em 56 a.C. O mundo inteiro dividido em três. Alusão ao primeiro triunvirato, resultante do acordo que César, Pompeu e Crasso firmaram em 60 a.C. para exercerem o controle político e militar em Roma. Rei Estúpido, referência a Xerxes, rei persa entre 485 e 465 a.C., cuja soberba se tornou emblemática. As alusões referem-se a episódios da guerra entre a Pérsia e a Grécia, vencida pelos gregos em Salamina. O exemplo de Xerxes converteu-se em lugar comum na tradição escolástico-declamatória. Por isso, devia ser bastante familiar para o público leitor ao qual se endereçava este diálogo. Sêneca, o Velho, pai do filósofo, em sua obra sobre a oratória da época imperial, relembra sentenças enunciadas por dois declamadores em uma suassória sobre os combatentes de Salamina. Esse, Xerxes, que encobriu o mar sob sua esquadra, que delimitou continentes, dilatou o mar, que ordena existir nova configuração da natureza, pode sem dúvida erguer trincheiras contra o céu. Eu, como aliados, terei os deuses. Ele, Xerxes, irá com suas armas submeter os continentes, com suas flechas do céu, concorrentes os mares. Separemos a injúria e a contumélia. No capítulo 5, trata-se da injúria. Nos capítulos 10 e 18, discute-se a contumélia. Magnitude de espírito, estado de consciência que permite colocar-se fora da influência de situações ou fatos ocorrentes. Eis que me apresento para vos provar. Nessa passagem, a personagem do sábio, a qual a persona de Sêneca dá voz ao jogo dramático do diálogo, volta-se repentinamente para uma audiência imaginária. Ele não me colocou no leito do meio, mas no de baixo. Nas casas aristocráticas, os convívrios ceavam deitados no triclínio,
conjunto de 3 leitos de alturas diferentes, colocados em torno de uma mesa quadrada. O leito do meio era o mais elevado, reservado ao lugar de honra. Contumélia, segundo se diz, deriva de contemptus, relação etimológica aceita na antiguidade, embora provavelmente incorreta. Segundo a Arnaud e a Meillet, o vocábulo estaria relacionado a uma forma substantiva, talvez composta do mesmo radical de túmel, inchar. O rei dos Medas, ou Átalo, rei da Ásia, referência novamente a Xerxes e a um dos reis da dinastia dos Atálidas, cujo último monarca, Átalo III, ao morrer em 133 a.C., legou seu reino a Roma, o qual foi convertido na província da Ásia. A segurança é um bem próprio do sábio. O fundamento da securitas é a magnitude do espírito, uma vez que esse estado permitiria desconsiderar fatos externos e, portanto, eliminar o temor relativo a eventuais infortúnios. O mau humor de um porteiro, a arrogância de um escravo nomenclador. Ver antes nota o diálogo sobre a brevidade da vida. Conforme a afluência, a entrada dos clientes na casa do patrono era regulada por um escravo porteiro. Crisipo de Solis, terceiro escolarca dos históricos. Quineu Domício Cobulão destacou-se como comandante em campanhas militares no Oriente. Suicidou-se em 67 d.C., depois de sua implicação na conjura contra Nero, liderada por Pisão, seu genro, a mesma que levou à condenação do filósofo Sêneca. Caio César, nome com que Sêneca designa Calígula. Caio era seu primeiro nome. César tornou-se um título pelo qual todo imperador depois de Tibério passou a ter designado. Calígula, o diminutivo de Caliga, calçado típico dos soldados romanos, foi um apelido dado a Caio, ainda menino, pelos soldados subordinados a seu pai, o general germânico. A referência ao coturno é irônica, pois trata de um calçado elevado, usado em cena pelos atores mágicos. Valério Asiático foi senador de Gália Narbonense, sul da atual França, e cônsul por 2 vezes. Processado por envolvimento na morte de Calígula, suicidou-se em 47 d.C. Cássio Quéria, tribuno de uma corte pretoriana, agrupamento de elite do exército romano, distinguiu-se em confrontos na Germânia da época de Tibério. Foi condenado à morte sob Cláudio pela participação no assassinato de Calígula. Era costume um comandante militar pedir ao imperador uma palavra de ordem, conforme se lê em Tácito, Anais 13, e ao tribuno que, segundo o uso militar, lhe pediu uma palavra de ordem. E assim finalizamos a leitura deste livro, um livro curto, porém bem denso, com muitas reflexões, muitas verdades aplicadas à nossa vida atual. Embora seja um livro atemporal, traz grandes ensinamentos para nós, sempre. Obrigada por estar comigo até aqui e até o nosso próximo livro. Amanhã começaremos a leitura e a audição de um outro. Te espero. Obrigada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar se fizer sentido. Até breve. Tchau, tchau.